O jeito certo de ser igreja, parte 2. Na pregação passada, nós falamos sobre o que a palavra do Senhor mostra que devemos fazer para ser igreja. Não estamos falando de placas denominacionais, não estamos falando de que a igreja certa é aquela igreja. Não. Estamos falando de o jeito certo de eu ser igreja, de você ser igreja, de nós como grupo sermos igreja. Na pregação passada, apenas recapitulando rapidinho, nós falamos que não devemos jamais escandalizar o nosso irmão e demos alguns exemplos, fazer de tudo para salvar alguns, quando o apóstolo Paulo diz, fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Falamos também de viver o que se prega, ajudar os caídos, não pisá-los ainda mais e lembrar que toda aprovação é suportável. Ou seja, por aí a gente já começa a entender qual é o caminho certo, o jeito certo de ser igreja. Mas hoje, continuando, aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 21, a palavra diz assim: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que versículo forte esse, que versículo direto, né? Mas isso realmente nos mostra que para sermos igreja de verdade, nós não podemos agradar dois senhores. Infelizmente, irmãos, a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas que vivem uma vida dúbia, vivem uma vida dupla, horas agradando ao Senhor Jesus, ora agradando ao Senhor do mundo. Jesus disse que o príncipe desse século, Satanás, cegou o entendimento de muitas pessoas. E hoje tem pessoas que tentam servir a Satanás e servir a Jesus ao mesmo tempo. Talvez isso na cabeça delas nem seja assim algo tão claro, tão distinto. Mas a partir do momento em que a pessoa começa a viver para satisfazer os desejos da carne, para satisfazer os desejos do mundo, essa pessoa está servindo a outro Senhor. Mas a palavra de Deus diz que para sermos igreja do jeito que Jesus quer que sejamos, não podemos dividir a nossa servidão, a nossa adoração a dois senhores. Esse versículo aqui também ele é um dos versículos chaves da Bíblia. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Irmãos, você já tinha parado para pensar nisso? Nós somos livres em Cristo. O Evangelho, ele não trouxe sobre nós um jugo de servidão, ele não trouxe sobre nós um jugo de prisão, pelo contrário, o Evangelho ele nos tornou livres. Então nós estamos acima do pecado e podemos, por viver acima do pecado, ter poder para fazer as nossas escolhas. Só que se pararmos para pensar, tem coisas que nós não devemos fazer por amor aos mais fracos, por não edificar, por não trazer nada de bom para a nossa vida. Por exemplo, vamos pensar junto? Que coisas que você faz que não convém, que não edificam? Pare alguns segundos para refletir um pouquinho sobre isso. Que coisas você tem feito ao longo dos anos que, se você parar para pensar, não traz nada de positivo para a sua vida? Tem muitas coisas assim, que não alimentam o seu espírito, que alimentam apenas a sua carne. Que lugares que você frequenta que não convém você frequentar? Ninguém tem o poder de dizer para você onde você pode ou não pode ir, não. É o Espírito Santo e você que devem juntos tomar essas decisões. Que amigos que você tem que não convém ter? Que palavras que você tem falado que não convém falar? Que roupas que você tem usado não convém usar? Que programas de TV ou seriados ou internet você assiste e não convém? Quais sites que você visita e não convém? Somos livres em Cristo, mas somos livres para escolher aquelas coisas que não desagradam o coração de Deus. E isso sim é jeito certo de ser igreja. Mas a palavra continua, capítulo 10, versículo 32. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Algumas pessoas dizem assim, vê se você já ouviu falar assim, eu não me importo com o que as pessoas dizem de mim. Eu não me importo, eu não quero nem saber. Na verdade, nós temos que sim nos importar com o que pensam de nós. Precisamos dar exemplo, dar testemunho, então não podemos ser motivo de tropeço para ninguém. Que o nosso testemunho seja um instrumento poderoso na mão de Deus e não motivo de escândalo. E por último, no capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sabe qual é a última coisa que eu e você precisamos fazer para fazer e ter o jeito certo de ser igreja? Sermos referência de vida com Deus. Deixa eu falar para você, você é a igreja, eu também sou. Não estou falando de placas, obviamente, eu estou falando de o povo que Jesus salvou pelo seu sacrifício na cruz. Nós somos igreja de Jesus. E por sermos igreja, não podemos fazer do nosso próprio jeito. Não podemos fazer do jeito que a gente acha que deve ser.
Ser igreja é fazer o que a palavra do Senhor nos manda fazer. Ela é o nosso referencial. O que determina o jeito certo de uma igreja não é o tipo de música dela, não é o estilo de vestimenta, não é a forma como se adora a Deus, não é a liturgia, não é a quantidade de ministérios, não é os métodos de crescimento, nada disso. O que determina o jeito de ser igreja é se estamos ou não aplicando a palavra de Deus. Seja igreja do jeito que Jesus quer que você seja. Não do seu jeito, não conforme a cartilha de algum grupo ministerial, mas conforme a palavra do Senhor. E se você agir como Jesus em todas essas situações que nós lemos, então você vai estar sendo igreja do jeito que Ele espera que você seja. Deus abençoe.